Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, um programa do Instituto de Desenvolvimento Humano PASIAN, IDHP, que busca trazer sempre notícias de como viver bem, notícias de saúde, trazendo aqui pessoas que nos ensinam a viver melhor. Esse programa é patrocinado pelo Instituto Vera Lúcia Cardoso. Um abraço para os nossos amigos, o Caio, o Rafael, que nos ajudam a colocar esse programa aqui na TV. Hoje tenho a satisfação de trazer aqui um amigo, alguém que já esteve com a gente em outras edições do programa, alguém que vai trazer dicas muito legais para a gente, Dr. Américo Canhoto. Bem-vindo, doutor. Eu aqui agradeço, Pazé. É sempre um prazer estar aqui com você. Estou à disposição aí para abordar os assuntos que você achar. O que deve é. O que deve é. Muito bem. Doutor Américo tem aquele conceito que ele se mesmo se atribui médico de família, né? Que a gente vai conversar um pouco, mas é escritor, tem ótimos livros, alguns inclusive nós já utilizamos no nosso Clube do Livro, palestrante, pensador, de assunto tem para mais de metro aqui, né, doutor? Ah, com certeza. É o nosso, assim, cada um de nós tem uma tarefa de vida e é importante quando a gente assim, tome ciência dela para que ela possa ser conduzida a bom termo. E a minha dessa vez foi exatamente ajudar a ampliar consciências, despertar consciências, né? E o tipo de medicina que eu faço, aquilo que a gente havia conversado ali, a medicina da alma, né? Então, é claro que tudo o que vai na nossa alma, na nossa mente, no conjunto todo, acaba desaguando no corpo físico. Então, é preciso que nós nos cuidemos bem dele. E é um descuido da maioria de nós. Assim, o corpo, ele é o nosso melhor amigo. E ele fala, ele mostra. Só que muitas vezes o coitado tem que berrar, tem que espernear com uma dor, com uma inflamação, né? E o estilo de abordagem terapêutica que nós temos hoje, muitas vezes quando você toma um medicamento é como se a mente estivesse falando para o corpo: cala a boca que eu não te perguntei nada, e continua fazendo tudo de forma inadequada. Então esse é o meu trabalho no dia a dia: esclarecimento, atender famílias, né? Orientá-las. Eu tenho visto que as relações atualmente estão um tanto quanto até, vamos dizer, quase que obsessivas, né? Eu sempre tento mostrar para as pessoas a importância de vigiar muito os pensamentos, a importância da oração. Eu uso muito o recurso de orientar as pessoas com relação àquele trabalho do Masaru Emoto, né? Aquele trabalho com a água. Vamos dizer, porque 70% do nosso corpo é água, 90% do cérebro é água. Então eu tenho, por exemplo, crianças que eu atendo de algumas famílias que adoecem muito mais do que as outras, demoram muito mais tempo para ser curado do que as outras, porque tem alguém da família que tem uma relação obsessiva de apego, de medo de perda, né? Deixa eu dar uma parte aqui que esse assunto é interessante, aliás, tudo que o senhor vem falando. Mas esse tópico de médico de família, que nós conversávamos antes de começar o programa, sobre ser médico da alma, olhar para o paciente com uma forma global, holística, né? Então, por exemplo, isso que o senhor está dizendo da água, de que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, emoções afetam o ser humano. Quando o senhor faz um atendimento, por exemplo, para uma criança, o senhor envolve tudo isso, tem que explicar para a família esse tipo de influência. Como é que é feito isso? O senhor faz uma reunião com todo mundo? Não, normalmente quem assim costuma trazer as crianças é mais a mãe, né? Mas a partir da primeira conversa com a mãe, né, acaba despertando o interesse muitas vezes do marido, e é comum hoje que nós consigamos reunir a família toda. Num atendimento? Né? Num atendimento. Interessante. E a medicação, na realidade, ela acaba sendo, vamos dizer, mais um artifício de ajuda, uma ferramenta, mas o grande artefato de cura é exatamente ouvir a pessoa, mostrar para ela onde ela pode melhorar, né? O estilo de vida, a maneira de ser. É claro que é um processo lento, às vezes quase desanimador, né? Porque você fala durante alguns anos, aí de repente
as pessoas continuam, porque é muito difícil mudar o DNA cultural, que eu chamo, né? Tudo aquilo que nós, vamos dizer, recebemos ao longo do tempo, especialmente no tocante à dieta, à alimentação. Vai ser complicado tirar da cabeça das pessoas que quanto mais você come, menos saúde você tem. Não como se imagina, né, que o alimento tem relação com... Isso que o senhor colocou, desculpa eu interromper. Não, isso é ótimo, é assim que a gente tem que fazer. O senhor está falando e minha cabeça está mil. O senhor falou do alimento. Eu vi uma vez o trabalho, não lembro do primeiro nome, mas acho que é Yasmin Rim, também não lembro o lugar, da Europa, que ela não se alimenta, que ela vive de luz, tem até um livro, ela teve no Brasil. Que me chamou a atenção, porque eu falei, se for verdade, me pareceu que era, como é que pode? Tentei seguir a teoria dela, fiz uns 2 dias de jejum, quase morri de dor de cabeça. Aí eu voltei atrás, falei, não é para mim isso. Como é que o senhor vê isso? O ser humano pode viver, e diminuindo e viver sem alimento? Sim, claro. Estamos a caminho de viver mais na 4ª dimensão, que nós chamamos de plano espiritual, do que na 3ª. A 3ª está indo para um processo de esgotamento. Eu tenho amigos que eles vivem mais na 4ª dimensão do que na 3ª de maneira consciente, né? Assim, num trabalho meio parecido com o que o Wagner Borges faz, de explicar, de ensinar, né? Até uma coisa que eu costumo colocar para as pessoas, da importância até para a conexão espiritual. Ó, a pessoa mais top que nós temos notícia, que já esteve aqui entre nós, foi Jesus. E ele quase pediu arrego. A 3ª dimensão é muito difícil. Ele precisou de um jejum de 40 dias para que ele, vamos dizer, estivesse conectado completamente com a sua equipe de apoio, para que ele, vamos dizer, finalizasse a tarefa. Então, esse processo do jejum, ele tem que ser gradativo. Mas as crianças de hoje, né, você pode ver, você começar a acompanhar pelo seu filhinho, eles têm uma necessidade muito menor de alimento. Não adianta você forçar, pode fazer aviãozinho, bater panela, que chega naquele momento eles param, né? Isso é uma preocupação muito grande para o adulto, que você pode acontecer o que estiver acontecendo, desde que a criança continue comendo, até numa subversão, né? Porque você tem uma criança com febre, a família tem N experiências da criança com febre. A primeira coisa que ocorre, o apetite desaparece, aumenta a sede para promover uma depuração maior, a transpiração, né? A febre. E o que mais preocupa as pessoas é que a criança, alguns falam assim, nossa, graças a Deus que não perdeu o apetite. Se não perdeu o apetite é porque há um distúrbio ou um processo de ansiedade muito forte da criança que leva à manutenção do apetite, né? E a cada dia que passa, a necessidade de alimento deve diminuir até para a preservação do corpo físico. Tamanha a intensidade do envenenamento que o alimento está sofrendo, seja na agricultura, os defensivos agrícolas, alguns proibidos em grande parte dos outros países, e depois pelo envenenamento produzido na industrialização do alimento, corantes, conservantes, estabilizantes, né? Então o corpo está intoxicado de uma maneira muito intensa. O senhor disse sobre as crianças, né? Uma coisa que nós já conversamos sobre isso, mas que me chama muita atenção, eu também atendo aqui crianças e tenho percebido ao longo do tempo que elas estão diferentes. Elas estão muito mais atentas, elas são muito mais adultas no sentido de entendimento, parece que o entendimento vai além do que nós entendemos, ou do normal, vamos dizer assim, dos sentidos físicos. E o senhor parece que também tem alguma teoria a respeito disso? Eu venho atendendo já bebês, filhos dos bebês que eu atendia. Até um tempo atrás, nós dividíamos as gerações de 10 em 10 anos, geração dos anos 20, 30, 40, 50. Hoje a criança que nasce num ano é completamente diferente da do ano anterior, do ano subsequente, né? E eles vêm com uma mente assim um tanto quanto digital, a nossa é meio analógica, por isso que eles dão conta, vamos dizer, de executar algumas tarefas de uma maneira mais tranquila. Mas eu vejo assim, numa brincadeira, no mercado, na praça, hoje nós temos vários tipos de seres humanos, mesmo entre as crianças, né? Tem alguns aí abaixo de 2 ou 3 anos que eles são assustadores, com alguns eu me assusto. Por quê?
você não consegue sustentar o olhar deles, porque eles te devassam, eles conseguem ler pensamentos, né? Eles são criaturas provavelmente de única intenção. Nós nem de segunda, nós somos de terceiras e quartas, porque você pensa uma coisa, fala outra e age de maneira completamente diferente, né? Outro dia, atendendo um bebezinho, uma garotinha de 2 meses, eu fiquei assim assustado no bom sentido, porque eu estava examinando o ouvido, ela me olhando fixamente nos olhos e dando risada. Quando eu tirei o espéculo, ela virou completamente a cabeça e apresentou a outra orelha para que eu pudesse examinar o ouvido. Você já foi olhar se tinha alguma pilha, alguma... Então, alguns deles são bastante diferentes. Eles vieram consertar, né? Assim, quem, vamos dizer, gerencia essa nossa escola aqui, com relação à educação, teve uma ideia interessante a princípio. Vamos dizer, primeiro vem um casal, no caso os pais, que vão funcionar como mestres, né? Ficam um tempo, aprende e depois recebe os aluninhos que são as crianças, né? Não deu certo. Hoje, 80% dos nossos problemas é por causa da educação, que está tudo errado, né? Ensinamos as crianças a ficarem doentes, ensinamos as crianças na formação de múltiplas personalidades. A educação tradicional tem o que eu chamo de 4 pilares. Medo, né? Quando eu era garoto, meu pai olhava para mim e não precisava falar mais nada. Era respeito, não era medo. Mentira, nós mentimos o dia inteirinho e não percebemos mais. As piores mentiras são as íntimas. Toda vez que eu apresento uma desculpa é mentira e toda vez que eu me justifico é mentira. Suborno e chantagem, isso era a educação. Agora, vamos dizer, está todo mundo em polvorosa porque nós não nos preparamos para receber essa turminha. Eles não têm medo, então já fica difícil você dominá-los, né, como era antes. Eles não suportam a mentira, eles se desmascaram na hora. E se você usar de suborno e chantagem, eles te dão de 10 a 0. Então, eu tenho famílias que eu fico encantado, crianças de 3, 4 anos educando os adultos, né? Então agora vai dar certo, se o adulto descer do pedestal de sabe tudo e interagir com a criança de igual para igual, aí eu acho que vai funcionar. Então, eu não acredito em perfeição plena, senão seria o universo ia entrar em colapso, né? Então sempre você tem uma ideia, né? E ela vai sendo melhorada, que é o progresso, né? Então... Pedi um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo. Olha, 1 minutinho a gente já volta aqui com essa conversa muito interessante. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coaching pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com o nosso Para Viver Bem, programa do IDHP. Vou pedir para colocarem o site na tela, www.pazian.com.br, saber das nossas atividades. E esse programa que você está assistindo, gostou, quer falar para a família, quer rever, vai ficar hospedado no site. No dia seguinte, assistiu hoje, amanhã, já colocam no site, você pode assistir, reassistir com o seu grupo, quantas vezes quiser. Estamos aqui hoje com o Dr. Américo Canhoto. O tempo não vai ser suficiente para a gente falar tudo, mas só vai voltar outras vezes aqui, com certeza. Falávamos da criança, né? E realmente está havendo uma reformulação, uma revolução, vamos dizer assim. Isso que o senhor falou é interessante, porque eu tenho uma diferença da minha filha, minha primeira filha, para o filho agora de 30 anos. Então, eu lembro mais ou menos, né? Como eu criei a outra, e agora é engraçado, porque os valores são completamente diferentes. Você vai falar alguma coisa, ele está te olhando, será que ele sabe o que eu quero, né, dizer? É uma coisa muito interessante, e não é só comigo, a gente percebe que essas almas, né, estão vindo diferentes para cá. E por falar em alma, que nós, no início do primeiro bloco, falamos da medicina da alma, que é a que o senhor procura fazer, eu vi na internet outro dia, o pessoal passa e-mails, eu vi um artigo e vi que era um artigo seu, até que eu li,
algo sobre o mal de Alzheimer. Né? E só fazer um comentário, só podia, porque as pessoas têm muito medo disso, né? O Alzheimer, vamos dizer, resumindo, é uma doença que envolve muito a estagnação. Normalmente pessoas que começam a levar uma vidinha de ratinho de laboratório, né? São pessoas pouco solícitas em ajudar o próximo, né? São rígidas, autoritárias. E hoje nós temos aí uma armadilha grande, né? Nós vamos ter um número de pessoas muito maior numa faixa etária baixa com Alzheimer por causa dos adoçantes. Os adoçantes têm uma relação com vamos dizer, com esse tipo de doença. Assim, para evitar o Alzheimer, é importantíssimo que nós tenhamos uma vida absolutamente útil, né? E hoje uma das coisas importantes que nós temos nesse país que funcionaram é exatamente as atividades para a terceira idade. Só não faz quem não quer, né? Então o indivíduo teria que abrir o leque de amizades, de atividades, né? A universidade da terceira idade. Então muita gente que não teve oportunidade nessa existência de uma profissão que queria, pode começar agora, dar continuidade no plano espiritual e na próxima vez segue, porque não tem interrupção. E é uma doença que também tem uma relação espiritual muito forte. Eu tive 2 casos na família que eu aprendi demais com... Foi assim, algo bastante importante, porque abre muito, né, o processo que o Emmanuel chamava de mediunismo, que é a mediunidade não consciente, muito forte na infância. Aqueles amiguinhos imaginários não tem nada de imaginário, são reais, né? O idoso que está o tempo todo batendo papo com a turma que já está do outro lado também não está esclerosado nem maluco. E com o Alzheimer isso fica muito forte, né? Nos casos até uma das pessoas misturava a existência anterior, da qual eu participei, com essa atual, né? E eu ficava sempre observando e anotando, então até facilita para você entender qual a relação nessa existência que você teve com essas pessoas em existências anteriores, né? Mas é um aprendizado muito mais para a família do que propriamente para o próprio paciente com Alzheimer. Embora o espírito fique lúcido, né? Deve ser um castigo muito, muito grande, porque o espírito está lúcido, mas a máquina não funciona, né? Às vezes funciona, às vezes não. É como se o relé tivesse um relé queimado. Às vezes a pessoa está aqui presente, interagindo, daí a pouquinho ela sai do ar, daí a pouquinho ela acessa existências anteriores, daí a pouquinho ela está conversando com desencarnados. Mas é um recurso incrível para você desenvolver paciência, tolerância, aceitação, aprender bastante. Esse seria o antídoto. Preventivo, né? O preventivo torne a sua vida útil, né? É igual vou dizer uma frase que eu costumo colocar: só sofre quem tem tempo. Verdade. Se você não dá tempo para... Você usa os seus talentos, usa o seu tempo para uma vida bastante útil, você não tem tempo para sofrer, não tem tempo para adoecer. Então, dar utilidade para a vida é o melhor antídoto para doenças desse tipo. Eu já há muitos anos cortei o açúcar. Agora o me falou isso do adoçante, eu vou ter que fazer mais campanha beneficente para poder compensar o adoçante, né? O senhor também comentava agora há pouco sobre uma associação de uma bactéria. É um conhecimento, assim, uma informação que eu acessei. Um dos problemas, assim, para dar que eu acho muito importante sempre trabalhar com dicas de vida prática para as pessoas, além da parte espiritual. Então hoje nós temos um problema sério, que é um fungo chamado Candida albicans, mora no nosso aparelho digestivo, nas mulheres também na parte genital, tem uma relação com mais de 20 tipos de câncer. E agora tem assim, alguns trabalhos mostrando que existe uma associação entre a Cândida e as doenças da tireoide, principalmente tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então a Cândida produz um antígeno, né, que é semelhante ao tecido da tireoide, então o organismo passa a agredir a própria tireoide. Esse fungo, como todos os outros, ele se alimenta, nós estamos superalimentando o bichinho.
ele se alimenta de açúcar doce, salgado e tudo que envolva fermento. Então, pão, açúcar, bolo, bolacha, vinho, cerveja, né? São o alimento do fungo. Ele adora um meio ácido. O nosso aparelho digestivo está muito ácido, o sangue também. Então, uma maneira de contrabalançar isso é tentar diminuir o alimento do fungo, alimentá-lo menos, né? E depois alcalinizar a água. Então, quando alguém for comprar água por aí, vai direto olhar o pH. O ideal é um pH acima de 7,5, 8, né? Que a água alcalina ela vai diminuir a facilidade que o fungo tem para se desenvolver. Uma medida assim provisória que pode ser feita também é usar bicarbonato de sódio na água. Então, para uma garrafa PET de 1,5 litro, basta uma colherinha bem rasinha de café de bicarbonato de sódio. Não vai alterar o gosto. Para um galão de 20 litros, uma colher de sopa. Aí a água já alcalina, você diminui a qualidade do habitat para o fungo, você diminuindo aí a dieta. Esses açúcares, vamos dizer, na dieta e o fermento também já ajuda. E todas as pessoas que têm candidíase recorrente é bom começar a vistoriar a tireoide. Entendi. E o inverso também. Alguém está com problema na tireoide, começar a pesquisar, né? Se não esse não universo está. É mais feminino, né? Esse universo é mais feminino. Eu tenho observado que de cada 10 casos de doenças da tireoide, uns 7 ou 8 são mulheres. Mas tem uma relação também energética. A tireoide é a glândula da autoestima. E ser mulher hoje está um negócio muito difícil. Os espíritos que optaram por vir em corpo feminino dessa vez não imaginaram a encrenca em que se meteram, né? Porque a mulher tem 6, 7 tarefas, o homem tem uma só, não muito bem feita. Eu vi na última pesquisa da Datafolha que 59% das famílias brasileiras são mantidas economicamente pelas mulheres. Então, o papel, vamos dizer, masculino principal não está sendo bem feito. E eu tenho vários casos de relação de alteração com obesidade, mas assim, principalmente jovenzinhas que não gostam da sua própria aparência, se acham obesas, né? Algumas nem eram. Aí elas começam a atacar a tireoide. Eu tive até o caso de uma garota que o antígeno, né? Assim, contra a tireoide estava em 1000 e tanto. Aí ela foi fazer faculdade em Botucatu, esqueceu essa coisa dessa relação dela com o corpo. Aí o tratamento estava andando lentamente, aí deu uma regularizada total. Ela voltou de férias, ficou um mês, né, com a família, já começou a prestar atenção de novo no corpo, já os anticorpos já foram lá para cima novamente. Então tem uma relação forte entre autoestima, né, a parte emocional e a parte física. O senhor confirma isso? Que o emocional é a causa primária de todas as doenças? Com certeza. A parte mental e emocional é que a mente e as emoções têm que trabalhar juntos, né? Não quer dizer que a mente seja mais importante do que o lado emocional. Não, até nas experiências de bate-papo com a turma do lado de lá, eu tenho visto que muitos que se encontram ali ferrenhamente dispostos a atrapalhar os trabalhos, né? Você não consegue convencê-los com a mente, mas com o amor sim, né? Então, se você colocar um pouco de amor, a emoção do amor, você quebra todas as barreiras. E a mente nossa é muito mentirosa, né? Nós estamos sempre vamos dizer, justificando e inventando desculpas, mas as emoções têm que ser educadas pela inteligência. Nós temos hoje 2 emoções que saíram completamente do controle nessa fase, ansiedade e medo. Só que isso não vai ser resolvido com remédio, mas sim com educação emocional. O senhor falou desse intercâmbio com o mundo espiritual. Uma das primeiras coisas que eu aprendi, tento executar até hoje, mas que foi ensinado, foi que nas comunicações não bastava a razão, pelo contrário, em alguns momentos é nula. Sim. Então o seu sentimento, muitas vezes sem palavras, né, que consegue atingir e colocar muitas mudanças. Agora, eu penso que não é só lá de lá, aqui também, né? Principalmente. E até nessa polaridade masculino-feminino, o homem tem que emocionar a razão
e a mulher tem que racionalizar as emoções. Aí você consegue o necessário aqui. Minha mulher já estava com a bola cheia, e agora, depois que eu sair daqui, estou frito, viu? Canhoto, olha, o pessoal já percebeu, quem já te conhece, daria para passar o dia aqui proseando, né? Toda vez que você vem participar é sempre muito bom, a gente recebe uma crítica muito boa a respeito, mas vai ficar um monte de assunto para a próxima. Ah, com certeza. Eu só queria convidar o pessoal para o nosso próximo trabalho. Acabamos nem falando, né? O título Eu Sou, uma proposta de transformação interior. Já foi para a gráfica, em breve nós estaremos aí, né, com um lançamento novo. Porque é a grande... Eu digo para as pessoas assim rapidinho que nós temos hoje algumas urgências para continuar encarnado. Meditação, respiração, atividade física e uma reorganização alimentar. E a grande emergência é o autoconhecimento, porque sem o conhecimento de nós mesmos não há reforma íntima, não há ajuste de padrão vibratório. Então, tudo que possa, vamos dizer, assim, chegar até as pessoas a respeito de ensiná-las, ajudá-las a se conhecerem, eu acho que é hoje muito bem-vindo. Proposta do Para Viver Bem. Isso. Muito obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço, muita paz a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Semana que vem, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, estaremos de volta. Até lá.